Agora todo mundo já. Passou já mais ou menos 1 minuto e meio. Por que que isso é interessante? Teve uma pessoa que cravou esse 1 minuto e eu vou falar que é bem raro alguém cravar 1 minuto, viu? O que é interessante desse exercício? Ele é mega simples, né? A pessoa vai fechar o olho, provavelmente ela vai tentar contar o tempo, fazer alguma coisa do tipo. Ela diz muito referente como está a parte mental nossa. Por causa do seguinte, a pessoa muito ansiosa, ela vai abrir o olho antes do 1 minuto. Foi o caso da Lucilene, foi o caso da Edileia. Teve uma pessoa que cravou 1 minuto, que eu não vi isso acontecer, acho que fazia mais ou menos uns 5 anos, embora que quando eu fiz isso a primeira vez, também eu já cravei. Mas a Madu Ilhabela cravou certinho 1 minuto. Significa que, em teoria, está com a cabeça bem aí, pelo menos no quesito de ansiedade. E aí depois algumas pessoas abriram aí, depois de uns 20, 30 segundos atrasada, a Rosânia, a Thalita, mas tudo bem. O que é a questão aqui? A gente hoje vive num mundo, né, que a gente é muito bombardeado de informação, e a questão não é nem esse bombardeio, é que a gente não sabe desligar, né, do mundo. A gente tem uma dificuldade enorme com isso. E esse é uma das coisas que mais arrebenta com a nossa memória. Seja a ansiedade, seja o estresse, deixa a gente muito fora do funcionamento natural, né? Aqui a gente vai agora compartilhar aqui o material. Começar a entrar um pouquinho de teoria. Igual o Ive falou, a parte de leitura dinâmica, ela não é para qualquer um, ela é para campeão. Boa parte das pessoas, elas desistem, né? Mas por que que... Aí o pessoal me fala, mas memorização, isso é uma coisa que você não vende propriamente dito para terapeuta, mas pelo menos o meu conceito, gente, é assim, a gente tem a gente aprender a base, né? Pensa uma construção. Você faz uma edificação bem feita, você faz um alicerce ali bonitinho, um pilarzinho, tudo trava a estrutura bonitinha, ela vai ser bem melhor do que se a gente fizer tudo de qualquer jeito e começar lá na frente. Então, eu considero os estudos propriamente dito como se fosse uma das principais habilidades que a gente tem que ter, seja memorização, seja leitura dinâmica. Porque se pensar, por exemplo, o caso da leitura dinâmica, que a maioria das pessoas conseguem dobrar, triplicar de maneira bem rápida, isso dá um choque de realidade na pessoa. Você vai aprender muito mais do que você aprendia no mesmo, vamos dizer, no mesmo percurso de tempo. Então, isso já dá uma diferença muito grande na capacidade de aprendizagem que a gente tem, né? Isso sem contar, né, que, entre outras coisas, a gente aprendendo a parte de memorização, a gente aprende quais são os gatilhos da nossa memória, como a gente pode não dar certo, vamos dizer assim, e como dar certo. Automaticamente isso permite que a gente não arrisque, né, depois da memória falhada, a gente ficar aí a ver navios no meio de uma consulta e por aí vai. Ive, eu vou pedir para você compartilhar, viu? Eu acabei de abrir e está dando um aviso de memória da câmera. Vamos dar um jeito. O que é interessante da parte de memória? A gente tem um funcionamento de memória por vários tipos diferentes, né, de memória. O mais tradicional, que praticamente todos usam, é a da pedra, da água mole, que tanto bate na pedra dura, né? Que pega uma coisa e tenta entender que nem louco. Mas vamos embora. Pode passar aí. Vamos lá. A memória, né, basicamente. A memória, né, é uma técnica para desenvolver a memória, memorizar as coisas, né, que é a mnemônica. Ela ensina alguns exercícios, alguns artifícios, né, como associação de ideia. O que especificamente seria uma associação de ideias, alguma coisa do tipo? A gente funciona muito melhor por metáforas, muito melhor por coisas específicas e não por detalhes. A gente funciona melhor nas coisas complexas. Por exemplo, você pensar uma maçã e você associar alguma coisa, você vai lembrar dessa maçã e vai lembrar daquela coisa automaticamente. Agora, se você tentar associar um processo inteiro, é muito mais difícil. Levando em conta que muita gente aqui vem de cursos de Reich,
É muito mais fácil você lembrar dos traços, lembrando que são 5, do que você tentar lembrar dos 5 nomes propriamente dito. E a partir da questão que você tem os 5 nomes, você consegue puxar os gatilhos de um para o outro, através das fases e por aí vai. A nossa mente ela funciona muito melhor através desses mecanismos. E aqui a gente vai passar um pouco de maneira breve em cima desses mecanismos. A mnemônica, no caso, né, ela é algumas técnicas que a gente utiliza para fazer esse tipo de associação. São coisas simples, né, bem simples mesmo. E será que o preço dessa dificuldade de aprender essas técnicas vai se pagar com uma facilidade maior no dia a dia? Pode passar. É um conjunto, né, de várias associações diferentes. Você pode recordar alguma coisa da sua infância? É uma questão bem distinta para o nosso cérebro do que você lembrar de alguma tarefa do seu cotidiano, especialmente se for alguma tarefa que você não goste. E não existe nenhum método de memorização que seja universal, que funcione para tudo. Até tem alguns métodos que auxiliam em tudo, mas a gente precisa ver algumas coisas, como o seu tipo de canal preferencial, entre outras variáveis, antes de dar um veredito. E o esquecimento, ele é um mecanismo muito útil da nossa mente, porque imagina que você ficasse preso ali no pior dia que você teve durante toda a sua existência, para sempre, sem esquecer daquilo. O eterno luto aí, a perda de um parente, de um pai, de uma mãe, o dia que você separou, o dia que morreu alguém que você gosta muito, que não seja tão próximo, mas por envolvimento do dia a dia às vezes passa a ser. Embora a gente saiba que muita gente vive assim, né? Quantas pessoas que a gente conhece aí que está preso a um relacionamento do passado de décadas, que está preso aí a alguém que morreu e vai, ou se culpa porque não fez alguma coisa. Então, esse mecanismo do esquecimento na nossa mente, ele existe especificamente por causa disso. O nosso cérebro defendendo a gente mesmo. Quando estiver acabando, já pode passar, viu? E agora a gente vai fazer um exercício rápido de associação. Eu vou pedir para vocês pegarem um papel, uma caneta, ou abre o Notepad, quem não tiver aí fácil. E a gente vai fazer um breve exercício. Eu vou fazer a contagem de um já. E aí vocês começam a anotar na hora que der. No caso, a primeira palavra... Caindo energia aqui. A primeira palavra, a primeira letra, né? Eu vou falar para vocês utilizarem a letra N. 3, 2, 1, valendo. Anotem palavras com a letra N. Qualquer palavra. Primeira coisa que vier na cabeça, com a letra N. Pode ser 1, 2, 3, 4, 5, quantas lembrarem. Parou. Agora vamos fazer uma outra letra rapidinho. Vamos fazer a letra B. Valendo. Letra B de bola. Comece a anotar todas as palavras que vocês conseguirem lembrar com a letra B. Parou. Agora eu vou fazer a seguinte pergunta para vocês. Quantos que estão aqui conseguiram 20 palavras nesses 20 segundos? Acho que ninguém, né? As pessoas que são capazes de escrever tão rápido e associar tão rápido, antigamente elas eram até contratadas para pegar depoimento, esse tipo de coisa. É uma habilidade bem rara. Mas vamos ser mais realistas. Quantos conseguiram escrever 5 palavras? 5 palavras é já uma coisa mais fácil de se atingir. O que é a grande questão aqui? A gente simplesmente deu ao acaso, às vezes é bem mais difícil. 10 palavras, Fátima? Bastante. O que é a questão quando a gente faz isso? A gente, às vezes, é muito melhor para lembrar de coisas específicas do que lembrar o aberto. O aberto a gente tende a ir muito pela rota lexical. Nem no caso da N, a maioria deve ter colocado nave, navio, porque a gente pensa, por exemplo, letra B, ba, aí o nosso cérebro começa a buscar uma palavra. Ele faz uma espécie de varredura. Esse é o processo natural para a gente lembrar de qualquer coisa.
Aí, se a gente pensar em coisas, né, algumas regiões vão ter muita facilidade. Eu estou dando essa aula bem parecida com a primeira lá de trás, porque poucas pessoas que estiveram lá estão aqui novamente. A maioria delas entrou para o curso. Então, vamos lá. Por exemplo, se eu falar tipos de carros, os homens vão ter muita facilidade, porque normalmente o homem é mais bitolado na questão de veículos, né? Agora, falar, por exemplo, tipo de cores, aí a vantagem já vai totalmente para as mulheres, que até por questão de visão, o homem enxerga muito menos cor do que a mulher enxerga. A visão da mulher, ela tem uma gama de cor muito maior que ela vai conseguir lembrar, e para o homem a maioria das cores são iguais. Pega, por exemplo, o tipo de artista, aí vai depender muito do gosto da pessoa, o tipo do que tem uma pizzaria. Isso é um exercício interessante. Esses dias eu fiz com uma aluna em aula, porque esse tipo de exercício de associação, ele ajuda a destravar até na questão da oratória. Então, é um fator bem interessante. Se você parar para pensar, né, a gente não é um dicionário, né, não, tem muita palavra aí, né, com a letra escolhida, e é comum muitas pessoas terem uma dificuldade absurda de chegar em uma quantia mínima de palavras, né, porque está muito aberto. Quando você fala qualquer coisa, é a mesma coisa do que a gente quer aqui, né? Quem não quer nada ou quem não escolhe, qualquer coisa está valendo e vai. A nossa mente ela tem uma dificuldade enorme com o abstrato, que é o exemplo da maçã. Se você quiser associar a maçã, você botou uma maçã na entrada da sua casa. Agora com a maçã ali eu vou lembrar que eu tenho que fazer tal coisa no meu trabalho. Você viu a maçã, lembrou. Fez um X na mão, qualquer coisa fora do comum que seja fácil de identificar. Nada muito abstrato. A gente vai ter uma tendência a tirar de letra. Ela é um processo ativo da nossa mente. É diferente, por exemplo, da resolução de um problema, que você vai usar lógica, vai usar alguma coisa, um conhecimento específico, e é bem distinto nesse sentido. A memorização é um processo consciente, e a gente deve se preparar para eventuais questões simples. Por exemplo, uma pessoa que tem um relógio, muitas vezes ela não sabe dizer, sem olhar no relógio, se esse relógio é aquele de ponteiro, se é aquele de numerinho. Até por isso que foi um dos copos que a gente mandou, né? Porque literalmente a gente não lembra esse tipo de coisa. Se você pensar, às vezes a pessoa tem 5, 6, 7 relógios ali na casa e talvez ela não saiba se são todos números, se são todos algarismos romanos, porque são coisas muito abstratas. A gente simplesmente lê aquilo e passa reto, sem ter consciência, né? Uma das principais questões para não fracassar em provas, né, ou exercícios, é você ter confiança. Por que confiança? Vocês podem lembrar daquela prova, né, que foi feita lá para trás, que você estudou que nem louco, aí chegou na hora da prova, a pessoa está lá morrendo de medo de ir mal, né? E a partir do momento que ela está com medo, dá branco. Por que dá branco na memória? É simples, você fica nervoso. Se você está nervoso, você está estressado, o teu cérebro entende que você está sofrendo. Se você está sofrendo, ele usa o mecanismo do esquecimento para te proteger do sofrimento. Simples. Aí você me fala, como eu resolvo o sofrimento? Isso é mais para frente. Mas a partir do momento, quando você fica desesperado, você começa, lembra, aí que você não vai lembrar. É tiro e queda. Se você perceber que você está estressado e não está vindo na memória o que você está fazendo, para 1 minuto que for, respira, divaga, pensa na morte da bezerra. Qualquer coisa que você consiga sair daquele foco inicial, isso vai trazer a sua memória de volta. É um mecanismo ultra simples. Apesar de sermos extremamente conscientes, extremamente inteligentes, a gente ainda funciona guiados pela nossa parte instintiva. Então, por ser guiado pela nossa parte instintiva, a gente tem que aprender a lidar ou até enganar, como queiram usar, a nossa própria mente. Que aí a gente aprendendo como são esses mecanismos, a gente consegue simplesmente contornar eles. Pode passar aí. E o curioso desse exemplo é que acabou a prova, vem tudo, né? Parece que voltou toda a inteligência ali que você estudou, você tinha se preparado para o concurso, que você se preparou para a prova, volta tudo, instantâneo. Acabou a prova, voltou. Mecanismos, né? Voltando para os mecanismos. As chamadas desculpas. Por exemplo, você se condiciona, se eu tivesse estudado mais para aquela prova que eu fui mal, isso aí é só reforçar o sofrimento. Se eu tivesse corrido mais um pouquinho, eu ia ser o primeiro na competição. Se eu tivesse.
Todas essas condicionantes, elas vão tender a agravar ainda mais a situação. Não é uma coisa simples. Essas desculpas, né, das mais variadas situações, elas ativam ainda mais esse gatilho de esquecimento. E não só isso, isso condiciona. Se você fala, por exemplo, eu sou uma pessoa que sempre que tem prova eu fico nervoso. Você está se programando para ficar nervoso quando tiver prova. Isso é PNL. É igual falar para vocês, não pensa no Brad Pitt pelado. A maioria das mulheres devem ver o Brad Pitt em uma situação diferente do normal. Por quê? Porque o nosso cérebro não entende o não. Isso é PNL. É o funcionamento da nossa mente. É simples. A nossa mente, a gente tem, né, vamos dizer, o guarda do banco aqui cuidando da gente. Em teoria, ele filtra o que entra na nossa mente ou não. Mas na prática, a gente é comandado pela nossa parte mais primitiva aqui, que é formada no primórdio da vida, né? E é essa parte que precisa entender as coisas, não a nossa parte que acredita, essa parte que a gente acredita ser a gente, né? Que vive falando, muitas vezes põe defeito em tudo, dá desculpa para tudo, para a gente não fazer nada e só mina ainda mais a nossa confiança. Essa que é a verdade. E a partir do momento que você se acalmar, voltar para um estado bom, né? Um estado mais relaxado, a nossa memória vai voltar. É assim que a gente funciona. É natural, é do nosso funcionamento. É um mecanismo de defesa nosso. Tudo que a mente dá, né, nesse caso, é uma qualidade de vida melhor com o esquecimento, ou chamado branco. E ela entende, né, que você está numa situação muito estressante, muito perigosa ali para a sua sobrevivência. E ela vai te proteger, fazendo que você esqueça. É isso que acontece naquela prova de Física 3, na faculdade lá de exatas. É isso que acontece lá na época do colegial também, naquela provinha de matemática lá, que tinha um pouquinho de integral, de derivada, e por aí vai. Ela entende que a gente está sofrendo. Ninguém esquece coisas simples que tenha repetido várias vezes. Aqui é a memorização por repetição. É a mais dura de todas, mas é a que a maioria das pessoas focam, né? Por exemplo, o seu nome. Dificilmente você vai esquecer, ao menos que você tenha uma amnésia, alguma coisa mais severa. Os resultados da tabuada, de tanto que a gente fez ali, a maioria das pessoas sabem decor. E essas operações matemáticas mais simples, né? Para um engenheiro, por exemplo, uma potência, ele vai saber de cabeça, de tanto que ele usa essas coisas. É questão de repetição. Vai ficar bem fixado, né? E a memória, né? Como se você fosse brincar com um gato ali. Se você for correr atrás dela ali, focar muito no desempenho dela, ficar desesperado em lembrar, é como se fosse quando você está ali brincando com o novelo com o gato. Enquanto o novelo está na sua mão, o gato está lá todo feliz brincando. A partir do momento que você dá o novelo para o gato, ele perde o interesse, ele vai embora. A nossa memória é a mesma coisa. Se você focar excessivamente nela, ao invés de ficar relaxado num estado mais natural, você ficar ali forçando, a tendência é a gente ter um esquecimento completo. Ela parar de funcionar, ela vai entender que você está estressado e ela vai embora, igual o gato na questão do novelo de lã. E é por aí, né? Aí você pode estar ali naquele momento tranquilo, vendo TV, e vem um insight, você lembra do que você tinha que ter feito, e por aí vai. Pode passar aí. Se você tiver o problema do branco, né? Primeira coisa que você faz, muda o foco do que você está fazendo. Se tiver numa prova, como que você muda o foco numa prova? Medita 1 minuto, faz uma contagem, conta a sua respiração. Existem várias técnicas de meditação aí que são bem simples, que a gente pode utilizar. Não tem tanto segredo. Faz um desenho, desenho no campo da prova não é um exemplo bom, né? Se for um concurso, já alguém te anula lá a prova e ferrou. Mas basicamente é isso, né? Aí, na hora que você está fazendo outra coisa, volta toda a prova, volta o que você tinha que fazer e por aí vai. Se você travar nessa matéria, é a mesma coisa. Vai fazer outra matéria, não perde tempo nela. Aqui é mais no foco de desenvolvimento, né? O que você está ali? Você tem um exercício que te travou. Você sabe que você tem X tempo para cada questão, você vai para outra. Na hora que você tiver com a cabeça em outro foco, o que você esqueceu volta. É tiro e queda. E a pessoa que fica lá 30 minutos naquela questão porque não lembra, perdeu a prova, porque aí agora ela já não tem mais o tempo e a questão não voltou para a cabeça do mesmo jeito. Então, insistir nesses gatilhos, especialmente no caso de estresse, de nervosismo, só vai te levar para um caminho sem volta. A maior dificuldade, né, é você lembrar do que você deve fazer. E o exemplo é, por exemplo, você lembrar das fraldas que muitas vezes a esposa pede para o marido para comprar para a criança.
Só que aí ele saiu para o trabalho, passou o dia inteiro e chega de noite, o cara não consegue lembrar nem do filho, né? Que raio de pai é esse? E é muito fácil de ser esquecido. Porque assim, parece ser a gente precisa ter um gatilho, né, para não esquecer quando são coisas muito simples, muito abstratas. Por exemplo, você faz uma marquinha na mão ali, que é o que eu citei lá no começo. Você faz o xizinho, cola um adesivo na bolsa, faz qualquer coisa fora do padrão. Uma coisa bem simples. Porque quando você olhar aquilo, você vai pensar, nossa, mas o que é isso? Ou você faz aquela coisa porca mesmo que muita gente faz, que é anotar na mão, né? Só que é um pouco feio, né, fazer esse tipo de coisa. Mas você fazer uma bolinha na mão, um xizinho, alguma coisa, ninguém nem vai reparar e a sua mente vai recordar que você deixou alguma coisa para trás. Porque quando você fala, o X é para comprar a fralda da criança, eu anotei de manhã. Porque se você não lembrar da fralda, você vai lembrar que você fez o X. E lembrando do X, você lembra da fralda, associação. Isso é um gatilho que puxa o outro, de uma maneira bem simples. Outro condicionamento bem simples, por exemplo, na época que estavam, né, principalmente início da pandemia, tudo fechado, quarentena, fecha daqui, lockdown dali, não tem academia, não tem nada. A maioria das pessoas mora em prédio. Você pode se condicionar de uma maneira bem simples, através de hipnose, de PNL, ou até consciente, algumas pessoas conseguem fazer mesmo consciente, que é, toda vez que eu ver o elevador, eu vou me lembrar que subir pela escada é saudável. Pronto. A pessoa mora ali no quarto, quinto andar, tá resolvido. Ela vai lá, ela vai bater o olho no elevador e lembrar da escada. Aí, tirando o síndico, né, que vai achar que você tem algum problema, porque toda vez que você vai até o elevador e depois volta para a escada, ninguém mais vai ver isso e você só vai ganhar com esse tipo de atitude. Isso é uma espécie de ancoragem. Toda vez que eu ver alguma coisa, eu vou fazer X. É um condicionamento. Também muito útil. Especialmente para pessoas que às vezes têm dificuldade aí de gostar de exercício, gostar de academia, qualquer coisa. Vocês podem, toda vez que eu abro a geladeira, eu me sinto saciado. Simples. A gente condiciona o nosso cérebro. A gente é bem animal nesse aspecto. O estudo do sino de Pavlov é muito bom. Então, para ancorar nesses estudos, nem sempre é necessário a PNL ou hipnose, né? A gente pode fazer de maneira consciente. Basta usar, por exemplo, uma música quando você estuda. Vamos dizer, eu gosto muito de Beethoven. E tem quebra o padrão. Quando eu estou ouvindo Beethoven, eu lembro que eu estou estudando. Então, eu me sinto bem mais concentrado. Então, eu vou por Beethoven toda vez que eu for estudar. Olha aí um exemplo muito bom que vai te ajudar aí na hora de estudar. Você pega uma música que você goste, coloca, né? De preferência essas músicas mais calmas, com mudança de melodia e tudo mais. E usa para fazer esse tipo de associação, que vai ajudar bastante. Só anotar aqui. Por exemplo, até existia antigamente nessa teoria de que se alguém utilizasse música clássica, ia te deixar mais inteligente, ia te deixar mais concentrado, ia te deixar uma coisa melhor, né? Que você ia estudar melhor. Depois eles comprovaram que o que acontecia aqui era simplesmente uma ancoragem. É como se fosse um ritual, né? A pessoa ligava a música e ia estudar. Então era uma ancoragem de um estado especificamente. É óbvio, né? Aqui, se for ouvir um funk, um sertanejo, são sons assim que tendem a ter mais notas dissonantes, mais notas relacionadas a escárnio, entre outras coisas. Então vai ser mais fácil você se desconcentrar assim. Mas se você não se desconcentra ouvindo um pancadão, alguma coisa mais quebrada, um heavy metal, também vai servir para concentrar. Que na pior das hipóteses, isso daí serve de ruído branco. Vai te desconcentrar dos sons externos e por ser constante aquele som, a nossa mente ela não varia o nível de concentração. E é sempre estar atento ao canal preferencial, né? Que eles vão dizer como a gente funciona e automaticamente o que a gente pega melhor. O que é um canal preferencial? Se a pessoa é visual, pessoa que pega muito no que ela vê, né? Por imagem, por detalhes. Se ela é auditiva, uma pessoa mais direta, ela é capaz... As pessoas que vão guardar mais coisa do que eu estou falando aqui são as auditivas. Ou se ela é sinestésica. A pessoa sinestésica, normalmente, ela tem que escrever. Também é possível usar mais de um canal? Sim. Você pode escrever e falar o que você está escrevendo ao mesmo tempo. Pode gravar, escutar e escrever ao mesmo tempo. Você pode usar os três se quiser. Só que tem aqui uma questão. É o poder da leitura. A partir do momento que a pessoa aprende leitura dinâmica,
ela tem que se desassociar do que ela ouve, do que ela fala. Por quê? Porque se você fala enquanto você lê, você já é um leitor extremamente lento. E você está limitado àquilo ali. Então, e aqui entra uma questão que o Brasil é um dos países que alfabetiza errado. A esmagadora maioria das escolas alfabetiza de maneira equivocada. Então, aqui entra uma diferença grande entre as crianças daqui e a criança de alguns determinados países que recebem essa educação correta. Então, você pega, por exemplo, uma criança europeia, ela costuma ler 3, 4 vezes mais rápido do que uma criança brasileira. E não é um resultado difícil de ser alcançado, não. É bem simples. 50% a 60% das pessoas alcançam em um tempo bem rápido, assim, em questão de semanas. Algumas pessoas é igual um exercício de academia, né? Elas não vão na academia e acham que vão emagrecer, né? Aí é um pouco complicado, ou vão ficar fortes e por aí vai. A pergunta que o Vinícius mandou no privado, se a leitura dinâmica para dislexos, como é o processo? O dislexo é o seguinte, Vinícius, é um pouco diferente o jeito que o dislexo lê. O dislexo, ele não consegue ler uma palavra. Ele vê a palavra como uma imagem. Esse é o correto, na verdade, mas o que é a questão? O dislexo, se você inventar uma palavra, ele não vai conseguir ler. Por causa do seguinte, o dislexo, você escrever na frente dele, paralelepípedo, ele não vai ler, uma pessoa que lê errado, por exemplo, ela vai ler sílaba por sílaba. Paralelepípedo, já atrasou pra caramba. Uma pessoa que vai ler de maneira correta, ela vai ver a palavra e vai associar com a imagem. Então, ela vai bater o olho, ela não vai falar, não vai mentalizar, vai simplesmente ler. No caso do dislexo, precisa ser um texto que ele está familiarizado. Então, se for um texto técnico, ele já tem que estar familiarizado com aquilo, senão ele vai travar. E no caso do dislexo, também tem essa questão. Você percebe se a pessoa é dislexa inventando uma palavra. O dislexo, muitas vezes, ele tem QI acima da média, ele tem lógica maravilhosa, ele lê muito mais rápido do que a média, de uma maneira oratória assim magnífica, só que se você mandar ele ler uma palavra que não existe, ele trava, porque ele não associa com a imagem. Aí é bem questão de treino mesmo. A pessoa que é dislexa é questão de treinamento. Saber as técnicas de leitura vão ajudar muito, mas o dislexo é um caso à parte. O dislexo, inicialmente na corrida, ele está na frente. E a questão depois disso é assim, o dislexo ele tem dificuldade de aprender coisas novas. Uma vez que ele tiver aprendido, por exemplo, se você tem dificuldade de leitura e você é dislexo, a primeira coisa a fazer é melhorar a sua capacidade com a língua portuguesa, para você não ter palavras desconhecidas. Leva um tempo para a interpretação. A interpretação é questão de como ler e questão de treino. Um leitor dinâmico ele vai ter aproximadamente 80% de compreensão e uma velocidade, no mínimo, 3, 4 vezes maior. Um leitor, vamos dizer, médio no Brasil, ele vai ter aquela leitura mais normal e a compreensão dele vai ser de 50% a 60% do texto. Então, a compreensão é bem baixa. Você vê, assim, a velocidade de compreensão é questão de treinamento. Você passa um pouquinho do seu limite confortável e vai lá, água mole, até quebrar a pedra. Especialmente no caso da dislexia, é muito treino, muito treino. Você ficar craque na língua portuguesa é muito mais importante do que a parte física, propriamente dito. Perguntaram de palestra. Memorizar uma palestra é você fazer associação do que a pessoa está falando, basicamente. Anota os principais pontos, se você for uma pessoa muito metódica, por aí vai. Sim, Vinícius, é possível. Na realidade, é provável que você leia mais rápido do que a maioria. A única questão a se estudar é quanto à sua interpretação de texto. Porque aí, muitas vezes, não é por causa da dislexia, pode ser habilidade cognitiva. A habilidade cognitiva é possível treinar, mas no caso seu, especificamente, os seus mecanismos de interpretação eles são diferentes. Não significa que você é diferente, não vai ter o mesmo resultado. Vai. A questão é que o seu caminho até chegar lá é diferente. Então, voltando para a questão da palestra. Foi perguntado como memorizar a palestra. Faça associações. Quais são os tópicos que eu estou falando aqui? Pode ser que seja difícil você lembrar das, sei lá, 7.000, 8.000 palavras que eu vou falar aqui nesse tempo.
Mas se você anotar os tópicos e você lembrar do tópico, esse tópico vai te trazer pelo menos parte do que você estudou. Aqui a gente vai ter curva de esquecimento, mais algumas coisas que eu acredito que estão no material. E aí vai ser mais fácil de fazer esse tipo de associação. Mas a primeira coisa, se você está numa palestra e você não for uma pessoa auditiva, meus pêsames, você vai ter que anotar tudo. Senão você não vai lembrar de nada. Se você for uma pessoa auditiva, quem normalmente é uma pessoa auditiva? Vocês lembram aquele desgraçado que fica na escola lá e dorme a aula inteira e lembra de tudo? Essa é uma pessoa auditiva. Ele só precisa escutar. Ele não precisa fazer mais nada. Ele não precisa nem participar da aula, não precisa nada. Ali, estava no slide já e eu tagarelando aqui. Algumas pessoas, né, vão precisar de anotação. Outras, por exemplo, vai estudar ouvindo rock pesado. Outras podem ouvir ali uma palestra ao mesmo tempo fazer outra coisa, né? Especialmente pessoas com bastante rigidez. Pode fazer um relógio aí fazendo um tic-tac, a pessoa normalmente tem dislexia, ou mais as pessoas que têm algum transtorno relacionados, que não gostam de sons repetitivos, qualquer tic-tac vai desconcentrar. E existem ainda aquelas pessoas que mesmo no estado de gama, que seria o estado de alerta máximo, né, que o nosso cérebro fica 4, 5 minutos no máximo antes de ter uma desatenção. A gente até pode fazer esse exercício aqui antes do final do workshop de hoje. O que é interessante a gente saber isso? Especialmente citando aqui exemplo, eu gosto bastante de automobilismo. Andei já bastante competição de kart, algumas de rally. Então, por exemplo, você está no automobilismo. Você sabe que o seu tempo de concentração é 1 minuto. No caso do kart, uma volta numa pista de kart costuma ser entre 40 e 50 segundos. São voltas rápidas. Então, o que você tem que associar com isso? Você terminou a volta, você está na reta, larga o volante, faz uma massagem no braço, chacoalha a cabeça, qualquer coisa que quebra o padrão. Porque aí você volta a sua concentração do zero e você não tem o risco de sofrer um acidente ali por desconcentração. É a mesma coisa no caso da leitura, no caso do estudo. Se você sabe que o seu tempo de concentração é baixo, você vai fazer a leitura ali por 40 segundos, 50 segundos e dar uma pequena quebra de padrão, vamos dizer assim, para o cérebro resetar e voltar à concentração do zero. Porque se vocês, normalmente, as pessoas variam de 30 segundos a 5 minutos, um erro. Um exemplo de quem era muito bom no automobilismo, que era o Senna era um dos pilotos que mais errava entre todos. A questão é que ele era bom para corrigir os erros dele. E isso fazia ele ser aquele monstro que ele foi. O que é a questão? Você sabendo que seu tempo é 5 minutos, você sabe que leu X linhas, você tem que dar uma pausa ali, 2, 3 folhas, opa, hora de parar. Se for mais curto, você lê pequenas estrofes e aí você parar, o que eu li nesse poema aqui, nessa poesia, o que dizia essa parte? E faz essa associação, especialmente no caso de pessoas que não são, que têm os canais específicos, né? Você faz a associação por esses canais. Aquelas coisas que a gente vê na escola lá, da adolescente, que leva 150 cores para pintar o caderno, é muito bom, para pessoas mais metódicas. Aquelas coisas que às vezes a gente vê de sublinhar, a pessoa que escreve o resumo, cola é uma das melhores técnicas. A faculdade de engenharia, eu via muito professor fazer isso. Os professores faziam assim. Eles liberavam cola. Você podia escrever todas as fórmulas, levar a cola, levar o caderno. E o mais bizarro é o seguinte, a partir do momento que as pessoas faziam cola, elas não colavam na hora da prova. Por quê? Porque a partir desse momento elas tinham aprendido, elas usaram uma técnica de memorização sem saber. São coisas bem simples. A mnemônica também, você pode até fazer associação muito besta. Você quer decorar uma sequência, é igual aquela janeiro, fevereiro, março. Isso é uma técnica bem simples, também funciona. Quase todo mundo sabe decorar essa musiquinha, né? Um instante que tem o microfone aberto. Então, um dos principais fatores, né, para dar essa qualidade de memória é a gente dormir bem. Isso é fisiologia, não tem como fugir. Dormir é a chave, seja para a parte física, seja para a parte mental. Óbvio, né? 15 minutos aí em transe equivale a 4 horas dormindo, sim. Mas em transe você não vai jogar a sua memória curta para média, para longa e por aí vai. Você vai em transe, você vai ter um belo relaxamento, um belo de um descanso. Para uma noite que você não conseguir dormir, meia horinha em transe, vai te dar um gás, mas não vai jogar para a memória longa. Então,
a fisiologia de dormir no mínimo 6 horas, o ideal 8, especialmente se for uma pessoa mais atlética. E no caso de mulheres, 9 horas e 12 minutos, alguns estudos dizem que a mulher precisa dormir mais, apesar da rotina natural da mulher, às vezes até acordar cedo, antes de tudo, os filhos, marido, etc., e passar café, fazer comida, largar tudo pronto. Né? Mas na prática, a mulher precisa dormir mais do que o homem. Embora a testosterona deixe a gente mais preguiçoso, a mulher precisa dormir mais por causa do funcionamento dela do que o homem. Então, basicamente, insônia. Se você tem insônia, você quer resolver seus problemas de memória, resolva seus problemas de insônia. Primeira coisa a se destacar. E uma rotina de hábitos, né? Porque, conforme dito anterior, lembra lá do elevador e etc., vocês podem fazer uma rotina de sono ali, se vocês perceberem. Quando eu tomo um banho quente, eu começo a relaxar. Tem pessoa que toma um leite antes de dormir, embora que também existem estudos que dizem que a gente tem que parar de comer algumas horas antes de dormir para dormir melhor. Mas se um leite quente, que nem dizem no Paraná, né, o leite quente que gela o dente, também vai te ajudar muito. Se esse ritual te ajudar a dormir, tá tudo bem. Vou passar aí. Curva do esquecimento. A falta da repetição, né, que vai te levar ao esquecimento. Aqui é o que perguntaram, como memorizar palestras. Você faz o mesmo processo várias vezes, né, para fixar a memória, muitas vezes por décadas, de determinados assuntos. Uma pessoa aí que consegue ler de forma rápida, ela vai ter vantagem porque ela vai gravar isso, né? O tempo que uma pessoa ali leu uma vez, um leitor dinâmico, ele leu no mínimo 3 vezes. E existem leitores aí em velocidades absurdas. Pessoas que pegam livros de 300, 400 páginas e leem tipo 1 hora, uma coisa assim, até menos. 1 hora para ler bem direitinho mesmo. Porque se for fazer um texto com skimming, que é uma varredura mais rápida, é muito rápido ler, muito rápido. A coisa que mais demora é trocar página. Até uma vantagem, eu gosto muito de ler em computador, porque no computador não perde tempo trocando página. Dá para configurar em algumas coisas avanço de página automático, dá para você ir aqui no page down, que ele muda a página automática e por aí vai. Você vai esquecer aproximadamente 80% do que você vê aqui nessa palestra, né? Já nas próximas 24 horas. Tudo que você deixa para depois, né, você vai ter que aprender de novo, um retrabalho, além de aí você pensar em memorizar. Então, por exemplo, vou dar um absurdo aqui. Vocês estão vendo isso aqui agora. Você quer memorizar bem o que eu estou falando? Assistam isso aqui, de novo, o replay, antes de completar 24 horas. Porque assim, vocês viram isso hoje, vocês vão dormir, já vai ser jogado para a memória de longo prazo. A memória de curto prazo, ela é curtíssima, ela dura minutos. A de médio prazo tem um tempo mais decente. E a de longo prazo é essa, que a gente lembra de coisas que ocorreram na nossa vida. Essa é a memória de longo prazo. Então, essa leitura, ela estando bem desenvolvida, ela vai te auxiliar muito a fazer uma fixação, porque os seus 10 minutos estudando seria o equivalente a seus 30 minutos estudando antes de você fazer esse treinamento. Então, vai dar uma diferença bem considerável. Pode passar, Ivy. Se você pretende guardar qualquer informação na memória de longo prazo, revisa ela por uns 10 minutos, pelo menos, nesse período inicial de 24 horas. E aí, a partir do momento que você fez essa revisão, você vai revisar uns 5 minutinhos ali por mais ou menos uma semana. E depois 2 a 4 minutos ali até o final do período de um mês. Isso, em teoria, é o bastante para você guardar. Quais situações o pessoal tem que fazer isso muito? Por exemplo, curso de direito. Eles têm que memorizar centenas e centenas de leis. Então, são coisas assim bem cabeludas para se memorizar. Eles usam muito as técnicas de memorização. Se vocês conhecem algum sobrinho, parente, primo que tenha feito direito, com certeza absoluta ele sabe boa parte das técnicas de memorização. Mesmo que ele não tenha ciência, ele teve que desenvolver elas no período de estudo. Nosso cérebro, ele é feito para poupar energia, né? A gente tem aquela vozinha sabotadora, né? Que ela diz, hoje é sábado, vamos deixar isso aqui para segunda. Faz esse curso fora, não. Tem o curso online que é mais simples. Vamos ver um filminho primeiro para descansar. Depois eu estudo.
quais que são os seus sabotadores? O que te desvia, né, desse objetivo? Ver o seu dia inteiro aí, o que você consegue ver aí, de visualizar, de ver que está te impedindo de ter esses resultados. A partir do momento que você identificar, você pode tomar técnicas bem simples. Eu vou estudar só um minutinho, eu vou ler só um minutinho. Do mesmo jeito que isso daí serve para sabotar a gente, também serve para o oposto. Se você se condicionar, eu estou de saco cheio, eu vou fazer 1 minuto só de leitura. Começou a ler, você fica mais 5, mais 10, mais 1 hora. É aquela história, né, que a gente fala pro despertador, mais 5 minutinhos, aí você programa lá. Aí parece que você nem apertou o botão, aquele negócio tá berrando. Aí, mais 5 minutinhos, de novo. Isso é fracionamento. Cada vez que você acorda e volta a dormir, você vai dormir ainda mais pesado. Então o melhor jeito de você ter um dia bom é acordar na hora, não ficar com essa enrolação de 5 minutinhos, que você só vai ter sono meia boca ali e fica mais cansado ainda. Os nossos sabotadores, né, eles têm excelentes aliados, são a internet, a televisão, os filhos, óbvio, né? A gente não pode controlar os filhos e não vou dizer boicotem os teus filhos, vocês precisam melhorar o seu estudo. Não, vocês botaram um filho, cuida bem deles, tá? É você ali na criança. E tudo mais que tira a atenção do nosso dia a dia, né? Hoje a gente tem WhatsApp, Instagram, não sei o quê, um monte de porcaria aí para minar a gente, né? Se largar, fica o dia inteiro nessas porcarias. A memória, né, ela funciona de maneira bem peculiar. É muito melhor se ela for ancorada, né? Lembra lá do exemplo da fralda, do X, que é muito mais fácil a gente ver o X e lembrar da fralda do que lembrar direto da fralda das crianças. Se você perguntar o que você comeu na quarta-feira passada, ninguém vai lembrar. Às vezes a pessoa não lembra nem o que comeu no almoço hoje. São situações bem difíceis, né? Porque são abstratas. O que você comeu no dia 7 de setembro de 2005? Quem que vai lembrar disso? Mas se te disser, na quarta passada, lembra que a gente estava no McDonald's? Aí você provavelmente já vai lembrar. Você vai, no mínimo, restringir para as comidas do McDonald's. E mesmo que você não lembre, talvez você até chute. Sempre que eu vou no McDonald's, eu peço o Big Mac feliz lá. Então, se você perde aquele lanche, você vai presumir que você pediu aquele lanche. Você está saindo do abstrato e indo para o concreto. A memória funciona melhor. Então, você quer lembrar de algo? Você lembra não do abstrato. Vai atrás do concreto. Então, o recorde de memorização do Guinness, né, de 2002, esse recorde já foi quebrado, tá? Deixar isso claro. Quase 3.000 cartas e o recordista teve menos de 10 erros no decorrer dessa façanha. E ele mesmo corrigiu, depois de acabar, quais eram os 10 erros dele e quais seriam os 10 acertos, né, se ele não tivesse errado, através de técnicas de memorização e ancoragem. Pode passar, Ive. O cara não tem nada de fora do normal, não. Esse cara aí começou a treinar e gostou da brincadeira. Então, a melhor forma, né, de se ancorar a nossa memória é a gente fazer esse adestramento, né, o condicionamento Pavlov. Você cria um motivo para fazer algo. Por exemplo, se eu fizer X, eu me dou direito a Y. Se eu estudar 1 hora hoje, eu me dou um direito a comer um brigadeiro. Tá, se você gosta, você pode fazer isso. Óbvio que tem um lado ruim, né? Se eu estudar 1 hora, eu me permito que eu vou ficar meia hora com a perna lá para cima, olhando nada, relaxando. Se fizer isso, vai acontecer isso. É condicionamento. O nosso cérebro vê isso como mecanismos de recompensa. Se a gente se condicionar dando recompensas através do esforço, a gente vai gostar muito mais do esforço e através da recompensa, a gente diminui aquele gatilho de estresse que vai prejudicar o nosso funcionamento de memória. Então vamos lá. Você pensa que você vai dar uma recompensa para tua criança lá porque tirou uma nota boa. Cuidado com moldagem de traços quando a gente faz isso, viu? Esse tipo de condicionamento não é muito bom, mas para pessoas adultas, tudo bem. Você vai premiar o seu cachorro e por aí vai. Até recentemente está uma baita polêmica, né, o governo resolveu separar lá classes, etc. Qual que seria a única coisa positiva de você fazer uma segregação extremamente metódica e muitas vezes sem sentido? Porque se você diz para uma pessoa que ela
não é boa, você está aplicando o Pigmalion nele. Você está falando, olha, eu não espero nada de você. Do mesmo jeito que se você bota a pessoa numa classe de gênio, você está falando, olha, eu espero um desempenho de gênio de você. É o efeito Pigmalion. Mas o que é a grande questão? Você fazer esse incentivo, olha, para você estar em tal classe, você precisa tirar nota. Se conforme a sua nota você oscilasse em uma classe boa, que tem privilégios, e uma classe ruim, que tem até punições, aí sim seria interessante esse sistema, em termos de condicionamento. Mas lembrando, no caso de crianças, especialmente menores de 12 anos, que é ali a segunda infância, e menores de 7, que é a primeira infância, vai ter problemas severos no funcionamento da criança também. E assim, essa recompensa é importante, né? Que a gente faz o que está estabelecido. A gente não está jogado ao vento, né? Os nossos objetivos, tudo mais, etc. Da mesma maneira, né? A gente não deve forçar. O que significa, eu vou fazer uma viagem, eu vou lá para Natal, lugar paradisíaco, tô indo com a minha namorada, tô indo com os meus netos, tô indo com meu filho, sei lá, com quem for. Não se obriga a trabalhar nesses dias, porque, primeiro, se você varou a noite numa balada, ou varou a noite fazendo turismo, o que for, você vai estar um bagaço fisiologicamente. Aí não adianta você chegar no hotel, eu me condicionei a isso, vou estudar que nem louco, que eu tenho concurso mês que vem, eu quero passar no concurso. Não vai. Aí não é o caso de ser feito isso. Essa separação excessiva, o que seria uma separação excessiva? A gente tem que ter uma noção, né, que para memorizar, não adianta a gente isolar muito ou separar totalmente os subtópicos. Um exemplo, né? Quando eu estudar sobre os traços de personalidade do Reich, a gente não deve tentar gravar que o histérico funciona de determinada maneira, assim, assim, assado, sem entender o contexto de como ele funciona aquilo, especialmente entender que isso é uma generalização, né? Mas eu já estou fugindo. Saber que ele se forma de tal fase vai te ajudar, que ele forma por tal situação, ele forma porque fizeram tal coisa. Outro detalhe importante é saber que tem vários traços, que eles se formam em momentos específicos, para depois a gente vai aprender isoladamente cada um, aí você chega no histérico e por aí vai. Outro exemplo. Primeiro, você aprende, né, a fazer a declaração de imposto de renda, para depois aprender as alíquotas e dividir a renda entre elas. Aqui entrando no que seria a parte de contador. Você vai fazer o seu imposto de renda. Não adianta nada você saber que você pode dividir ele em parcelas para diminuir o que você paga de imposto, parcelas progressivas, né, das alíquotas, se você não sabe nem como que você tem que fazer, o que você pode pôr e etc. É a questão da hierarquia, né? O importante é aprender o contexto para depois aprender a parte específica. Memória emocional. Isso aqui é interessante. A associação de acontecimentos, né, que a gente faz, como determinados momentos, emoções. Aí praticamente todo mundo lembra de casamento. As coisas muito positivas ou muito negativas são difíceis de se esquecer, porque é a memória emocional muito ativa ou a memória em flash. A gente nunca... Vocês pensam, por exemplo, um trauma, entrando um pouco em PNL, em hipnose. Tem pessoas aqui na faixa dos 30, 40, 50, 60, não sei se até mais. Vocês podem ter um trauma aí que vem da sua infância. Olha que quer uma sugestão melhor do que um trauma? Tá aí faz 40, 50 anos aí, forte. Por quê? É a memória emocional ou memória em flash. Ela é extremamente eficiente. Todo mundo vai lembrar, né, da morte do Ayrton Senna, dos Mamonas Assassinas, né? O Ayrton Senna era um ídolo no país, difícil alguém que não conheça ele, talvez as gerações mais novas, né? Mas o pessoal que nasceu antes da década de 90 dificilmente vai se esquecer do que aconteceu, né? Aquele dia lá, tanto que aquele dia lá, muitas pessoas não lembram que ele morreu no próprio dia. Se você perguntar, elas vão falar que foi uma semana, de tão chocada que elas ficaram. O caso dos Mamonas também, né, que fazia muito sucesso na época, estava sempre na televisão. E não era... Os dias de hoje são chatos, né? Você pensar um Mamonas Assassinas, um Trapalhões aí, mas não ia dar uma semana que ia ter que sair do ar, né? Aquela época era uma coisa mais inocente. E, ao mesmo tempo, né, a morte de pessoas que não são próximas, né, ou que não vão gerar assim, um fato tão impactante, a gente tende a esquecer. E a morte de um pai, de uma mãe, de um filho, especialmente, não se esquece nunca. A gente aprende a lidar com aquilo, a gente ressignifica, mas esquecer não esquece. O hipnoterapeuta que falar para vocês que faz esquecer a memória está mentindo, viu?
Você consegue ressignificar, você consegue diminuir, aumentar um pouco algumas coisas, mas esquecer propriamente dito, tudo que você fazer a pessoa esquecer, recalcar qualquer coisa da frente, lá para frente vai estourar de novo. Isso, ao invés de ir para a raiz do problema, a pessoa só está adiando ou dando uma solução paliativa. Então, isso em termos de terapeuta é complexo. Você pode reforçar sua memória por repetição, pode gravar, ouvir novamente, repetição, repetição é a maneira mais fácil. Mas óbvio, né? Tem os mapas mentais e outros jeitos que são bem mais legais de ser feito. Cada hora de estudo, né? Algo que você não goste, você pode quebrar esse padrão, fazer 10 minutinhos aí de algum exercício físico, ou 10 minutinhos aí de relaxamento, dar uma voltinha, qualquer coisa que quebre o padrão. Isso é fundamental para a nossa cabeça. Dá uma volta, vai na padaria comprar um pãozinho, compra um doce, toma cuidado aí só para não cair nos sabotadores depois, né? Essa quebra, né, ela vai reforçar a sua memória, uma vez que esse exercício vai liberar endorfina, vai liberar a dopamina ali no seu corpo, vai dar uma sensação de prazer, vai quebrar aquela sensação de que você está ali muito tempo sofrendo na masmorra. É mais fácil a gente lembrar, né, de uma mulher que tem um nome nada a ver, do que você lembrar, por exemplo, uma mulher que chama Maria. Para as gerações mais antigas, quase todas as mulheres chamam Maria. Então, se vem uma pessoa com o nome Maria, é mais difícil de você lembrar do que o meu caso, Rafael também, minha geração. Cada 10 homens, 8 chamavam Rafael, né? Porque tinha cantor famoso com esse nome, ator de novela com esse nome, uma infinidade ali no final da década de 80. Então, um nome nada a ver, a gente vai lembrar mais fácil, que nem, sei lá, você pega ali o Sr. Lemon, se associa com limão, olha que fácil. O Sr. Calderari, associa o nome dele com caldeirão, não vai esquecer também. É mais fácil a nossa mente fazer esse tipo de associação com coisas mais concretas, com coisas mais fora do comum, do que com abstrato, do que com o comum. Então, por exemplo, como que eu decoro o nome? Acabei de conhecer um cliente aqui, acabou de chegar aqui no meu consultório, na minha empresa, como que eu memorizo? Conheceu? Beleza. Chama o cara pelo nome, passa 10 segundos, você fala o nome dele, fala alguma frase, passa mais 10 segundos, fala o nome de novo. Se você falar o nome dele 4, 5, 6 vezes, você dificilmente vai se esquecer disso. Vai fixar bem, que é a memorização por repetição. E qual seria a memorização ali por outras técnicas? O senhor Calderari ou o senhor Caldeirão. Que aí você vai ver ele, vai lembrar de Caldeirão, vai lembrar de Calderari. É um nome complexo. É uma associação indireta. É muito mais fácil. A nossa mente funciona muito melhor por esses métodos indiretos do que dos métodos diretos. Pode passar, Ive. Você pode fazer o uso dos chamados mapas mentais. Você pode fazer o uso dos chamados cartões de memorizações, que muitas vezes a gente usa cartões com acrônimos, né, para lembrar de alguns exemplos, entre outras coisas. E o frequentemente utilizado, né, pela maioria das pessoas, mesmo sem ter ciência, as técnicas de resumo. Que através de um resumo, você sintetizar o básico, você consegue puxar aquilo para a memória, especialmente quem fez aquela fixação da curva de esquecimento, né? E a partir daquele resumo, você puxa o restante. O que é importante? Bom, viu aqui hoje a palestra, quero fixar a palestra. Tudo bem. Você vê o replay da palestra amanhã. Aí você viu o replay da palestra amanhã, excelente. Aí uma semaninha, você faz 10 minutinhos você escreve do que você lembrou daquilo. Aí até o final do mês, você faz 1 minutinho por dia, você só repassa. Às vezes você fez ali um cartão de resumo do que você fez aqui hoje, você fez um mapa mental das suas anotações e por aí vai. Uma vez que você fez isso, está resolvido. Você fez esse processo por 1 mês, de determinada matéria da faculdade que você estudou, de determinada técnica que você fez em algum curso, etc., acabou. Você vai lembrar disso daí daqui 15, 20 anos. Vai estar ali ainda. Pode ter certeza absoluta. Então, assim, o cérebro, né, sempre que forçado a realizar alguma coisa, ele não está habituado, né, sair da zona de conforto, ele vai ter que se desenvolver, reaprender, etc. Cada nova técnica, né, a gente gera sinapses novas. A gente está gerando sinapse nova o tempo inteiro, é interessante, porque o cérebro é como se fosse um músculo. E a capacidade dele é enorme. Não acreditem nessa história que
que vão esquecer se estudar muito, que é mentira. Vocês vão lembrar de absolutamente tudo. E para gerar interesse, né, em matérias que você não gosta, você pode usar técnicas de ancoragem, de PNL, qualquer coisa que vai despertar o seu gostar, né, mesmo que de maneira artificial, para que você não tenha essas armadilhas, né, da mente. Foca sempre na base da pirâmide, né, fazer bem feita ali a fundação, para o resto ficar forte. Passando e as interrupções, né? Eventualmente você para, ouve um pouquinho de música, dá uma andadinha, vai para a cozinha, toma um copo d'água e volta. Você pode definir assuntos, tópicos, né? Para não estudar em demasia, fazer muita maratona de estudo, né? Que não vai ser tão eficaz quanto você ter disciplina, usar a técnica de Pomodoro, entre outras. Se estudar pouco tempo de maneira correta e com a cabeça fresca, vai ter muito mais resultado do que você fazer aquela maratona. Vocês já viram pessoas que estudam 6, 7, 8 horas por dia e não aprendem nada? São as pessoas que estão forçando muito mais do que elas conseguem. Está além do permissível para elas, né? E algumas pessoas, elas preferem estudar uma matéria por vez, enquanto as outras gostam mais de diversificar. O importante é o seguinte, focar sempre nos seus pontos fracos quando você vai estudar. Lembra lá na época da escola que você ia estudar para tal prova, que exigia mais esforço que as outras? Então você foca naquela. Só que na prática a gente faz o oposto, né? Por causa do mecanismo cerebral. A gente não estuda a matéria que vai mal e a gente estuda as demais matérias, né? Que essas outras matérias específicas que a gente gosta. Só que essas matérias que a gente gosta, normalmente a gente já vai bem, já gosta do professor, já tira a nota alta sempre. A gente não tem tanta necessidade. Por isso que é a questão do focar no ponto fraco. E lembra que seu cérebro, ele é distinto dos outros, né? Então você precisa encontrar a sua forma de estudar, a sua forma de fixar, qual o seu canal principal, e a partir disso, né, você fazer uma técnica certa, certeira para o seu funcionamento, e não uma técnica genérica. Por isso que aquela história de que uma técnica não funciona para tudo, na realidade é que uma técnica não funciona para todos. Uma técnica que funcione, mesmo que nem um mapa mental, que vai funcionar para muita gente, especialmente pessoas visuais, não necessariamente vai funcionar para todos. Não importa o quanto se desenvolva em estudos complexos ou extremamente técnicos. Por vezes, não tem nada muito concreto, né, para a gente usar de base, simplesmente resta a opção de decorar. Como, por exemplo, por qual motivo um perito tem 30 dias úteis para entregar um laudo num processo judicial? Simplesmente alguém acordou um dia e falou, vou por 30 dias de prazo, eu acho razoável. E colocou. Não tem motivo. Ive, tem alguém de mic aberto. Esse tipo de situação é ruim, porque esse é o tipo de situação que a gente tem que levar do abstrato para o concreto. Você tem que fazer ali, inventar alguma coisa para memorizar. Do mesmo modo, uma sessão de terapia, que pode durar 10 meses, 10 minutos ou meses, entretanto, esse tipo de informação, ele precisa de alguma assimilação, né, para se entender o motivo de alguma informação, usando um quadro sinótico, e muitas vezes você precisa dar um mês ali para ver se, a partir daquela mudança de comportamento, se deu algum outro efeito na pessoa. A partir do momento que você fez determinado desbloqueio, ela está melhor, ela está pior. Depois daquela situação, daqui a um mês, ela veio com outra queixa, ela veio com a mesma, ou ela apareceu com uma causa secundária, por aí vai, né? São questões relativas. E determinadas técnicas, né, elas vão funcionar muito melhor por mapas mentais esquematizados, casos de pessoas mais metódicas, né, pessoas visuais, por aí vai. Gráficos de metas. Estudos realizados com camundongos em labirinto demonstraram que, ao se aproximarem de trechos familiares, como a chegada de uma linha onde eles recebem determinadas recompensas, que é o condicionamento de Pavlov, eles corriam muito mais rápidos, porque deu dopamina e serotonina no corpo. Ele reconheceu que está perto da recompensa. O cérebro humano, ele funciona dessa mesma maneira. Igual eu estou repetidamente falando do condicionamento e de a gente usar essas motivações, né, para nós mesmos. Então, ao invés da gente estabelecer que quer ganhar muito dinheiro na vida, o que é muito dinheiro para você? É uma questão muito aberta, né? Você pode dizer, eu quero ganhar 20 mil reais por mês. Aí você tem uma meta estabelecida, uma meta clara para o que você quer.
Quanto mais próximo você chegar desse valor, mais você vai saber que está perto dessa meta. Do mesmo jeito que pessoas muito perfeccionistas vão ficar extremamente bravas de estar longe dessa meta, né? E esse valor vai ser mensurável, né? O muito dinheiro não é mensurável. E muito dinheiro para mim pode ser uma coisa, muito dinheiro para Edileia pode ser outro, muito dinheiro para Thalita pode ser outro, muito dinheiro para Rosânia, outro valor, e por aí vai. Então, basicamente, o que é muito dinheiro? Então, diga, muito dinheiro para mim é 20 mil reais por mês. A partir desse ponto, você tem algo a correr atrás, né? Uma meta estabelecida. Antes você não tinha. Então, assim você estabelece. Você não vai estudar matemática hoje, muita matemática, eu vou estudar matemática pra caramba. Você faz assim, ó, eu vou resolver os exercícios do 1 ao 20. Você estabeleceu uma meta concreta. Terminou do 1 ao 20. Seu cérebro entendeu que você conseguiu o que você queria, você mensurou quanto você ia estudar, porque senão você fala, hoje eu vou estudar muita matemática. Aí você estuda 6 horas e você não estabeleceu que aquilo é muita matemática, para o seu cérebro, às vezes, ele vai pensar, não estudei o bastante. Lembra que é o nosso cérebro primitivo que comanda a gente, apesar de parecer que é o cérebro que é o evoluído, né? O nosso consciente. Isso é uma questão curiosa do nosso funcionamento, né? Aí só o exemplo, né, de grifar os textos, né? Os métodos mais numéricos, né, como, por exemplo, a gente tem que evitar só o excesso, né? Grifa literalmente o essencial. Você viu um parágrafo interessante, não grifa o parágrafo inteiro, grifa a ideia do parágrafo, grifa só aquele pedacinho central da ideia. Acabou, aquilo ali é o que interessa. O resto do parágrafo vai vir de fazer esse estudo de algumas vezes. Pode passar, Ives. A técnica da cola, né, que eu já citei lá para trás, né? Você colar, né? Quem está do seu lado vai servir para alguma coisa. Muita gente tem essa ideia, né? Que você pode passar colando. Aí o cara sai com o diploma e não sabe fazer porcaria nenhuma no mercado de trabalho. E o mercado de trabalho, acredito que a maioria das pessoas aqui estão familiarizadas com ele, é uma bela de uma selva de pedra, né? Se você não souber fazer, rapidinho você cai fora. Então, por isso que é interessante a gente aprender essas técnicas, melhorar o nosso estudo e por aí vai. Você pode ser mais seletivo que rígido esquizoide o mercado, né? É uma coisa bem predatória mesmo. Leia várias vezes o mesmo tema, anota o que você está lendo, vê como que é o seu canal, né? Vai estudando, por aí vai. Vai condensando, né? Quais são as suas dificuldades, né? Vai chegar um momento ali que você não vai mais precisar daquela cola. Você vai fazendo essa cola cada vez menor até não precisar mais dela. Basicamente por isso que muitas escolas, especialmente fora do Brasil, elas permitem a cola. Elas dão uma prova mais pesada com cola liberada, porque a pessoa já vem e está preparada, mesmo que de maneira inconsciente. Pode ir agora, Ivy. É só um resumo de técnicas, né? Você pensar, essas são fórmulas extremamente simples, né? A maioria delas de física, algumas de elétrica. O que é a questão? Isso aqui para algumas pessoas é grego, né? Ou, por exemplo, o exemplo ali dos acrônimos, que é você usar as iniciais para você decorar uma sequência. Os acrônimos é bem simples. Por exemplo, o meu nome é Rafael Carnati Jacovetti. É mais fácil você decorar, por exemplo, a RCJ. Isso seria um acrônimo, é o acrônimo do meu nome completo. Você pode usar isso, por exemplo, técnicas de, especialmente leis, né? Direito tem muito isso, de ter leis extremamente longas com nomes mais complexos ou sequências, né? Por exemplo, você pode decorar o esquizoide oral psicopata masoquista rígido, né? Que é o que a maioria dos cursos usam. Você pode decorar isso pela sequência das letras. Você provavelmente lembra. É igual o gatilho de alfabeto. Você lembra do T porque ele vem depois do S. Se eu perguntar, qual sei lá, a 20ª letra do alfabeto? Ninguém vai saber. Mas se eu perguntar que letra vem depois da 19ª e falar a 19ª, você vai lembrar. É um gatilho diferente que ativa a nossa memória no concreto e não no abstrato. Porque uma letra puxa a sequência da outra letra. Então, basicamente, para isso que a gente vai usar acrônimo. A gente lembrando do acrônimo, a gente vai lembrar. E você pega, por exemplo, ali das fórmulas, aqui dá um melhor exemplo, é a Torricelli, que é a última, que é você decorar que velocidade ao quadrado é a velocidade inicial ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração vezes o espaço. É meio complexo. Mas você decorar que a vovó mais 2 anões foram às pirâmides do Egito, é bem mais fácil você lembrar dessa fórmula. De uma maneira bem simples. Isso é uma técnica de memorização.
Dificilmente daqui 10, 15 anos você vai lembrar da vovó ao quadrado, mas é igual o meu professor de elétrica na época da faculdade deu um exemplo horrível, que ele falava que as freiras, por ficar muito tempo em celibato no convento, elas preferiam depois, quando elas iam passear, ir aos lugares que tem mais homens. É porque tem um símbolo do alfabeto grego, né, que é os homens, que ele usa como se fossem homens, para falar que as freiras, por estarem muito tempo sem verem homens, quando elas vão passear, elas preferem ir nas praças que tem muito homens. Por quê? Porque é o lugar que a eletricidade tem de ir, é onde tem a menor resistência. E por aí vai. São, óbvio, exemplos extremos aqui, né, de faculdades de física, de engenharia, por aí vai. Só que coisas que parecem grego, a partir do momento que você usa as técnicas corretas, passam a ser fáceis. Palácio da memória, que é uma técnica muito usada, é a técnica utilizada pelo recordista, inclusive, pelos dois, né? Tanto esse antigo de 2002, tanto o atual. Ela é muito difundida, né, nos cursos de memorização e até dentro do meio da hipnose clínica, né, para as pessoas lembrarem muito das coisas, de rotinas mais complexas. E ela é um pouco restrita, né, o acesso dela, embora ela seja bem simples. E já até algumas revistas chegaram a publicar ela. O exemplo é você, por exemplo, se memorizar 6 objetos. Aí são, acredito que são os exemplos que deram, viu, Ivo? Esses 6 aí. Aí você pega os 6 objetos e você vai associar com coisas em um mapa. Por exemplo, que lugar que você é extremamente familiarizado? A sua própria casa. Se você mentalizar você entrando na sua casa, aí você larga o pente ali na entrada, no móvel que você larga suas chaves, aí você larga o gato, tá ali no sofá te esperando, aí você deixa seu sapato no cantinho, né, porque agora tem que deixar o sapato ali mais de boa. Aí você vai na cozinha, pega a faca, alguém ligou no teu telefone, você pegou a caneta para anotar, você anotou ali naquela agenda, que apesar que é um livro, né, mas tudo bem. E aí depois você foi no banheiro pentear o cabelo, porque estava muito vento na rua. Isso aqui é uma memorização através de história. Os 6 objetos sem nexo nenhum é difícil de você lembrar. Mas se você lembrar que você chegou na sua casa, e aí você tirou o sapato, e aí o gato estava lá no sofá, porque gato é uma desgraça, né? A maioria não vem dar oi. Estava lá deitadão no sofá. E depois do sofá, você foi cortar alguma coisa para comer, né? Só que aí ligaram para você foi lá, catou a caneta e anotou o telefone no livro. E aí você viu que seu cabelo estava tudo despenteado, foi pentear no banheiro. Isso é uma memorização indireta. Você está memorizando uma história, que é muito mais fácil de se memorizar do que os objetos. Pode passar, Ive. Do mesmo jeito do Palácio do Memória, que vai ter mais para frente. Então, essa técnica ela é basicamente nas premissas da PNL. Ela usa muito, né, as submodalidades. Enquanto mais você enfeitar, colocar detalhes, né, temperatura, sons, etc., vai facilitar muito. Por isso a nossa casa é um lugar que a gente já está familiarizado, vai funcionar melhor. Mas você pode criar uma imagem mental, se for o caso. Quanto mais detalhista essa imagem, melhor, vai ter mais lugares para você deixar os lembretes. E por aí vai. Questões mais abstratas, né, são mais complexas. O nosso cérebro vai ter mais dificuldade de gravar essas coisas. Como, por exemplo, traço rígido é competitivo. Adianta você lembrar um rígido numa competição? Vai ser muito difícil, né? A nossa memória ela não vai conseguir fazer essa associação, propriamente dito. Você lembrar um medalhista lá numa corrida de 100 metros, vai ser difícil. Mas, assim, você pode dar um outro exemplo, né? Se o objeto for a maçã que eu citei lá para trás, esse tipo de confusão não vai acontecer, porque não é um exemplo complexo, é uma coisa simples. Você está lembrando que toda vez que você olhar essa caneta, você vai lembrar que você viu uma palestra maravilhosa hoje. Pronto. Então, um condicionamento simples. Você pode fazer isso. Agora eu vou lembrar que quando acabar o serviço, eu tenho que fazer X. Pronto. Uma caneta. Aí você larga a caneta aqui no canto do monitor, larga na mesa, em algum lugar. Especialmente se for pessoa muito organizada, ela vai ficar incomodada, porque tá aquela coisa fora do lugar, vai lembrar. Então, as informações ancoradas, né, dos 5 traços de caráter e etc. Você falar o alfabeto, né, do A ao Z, que todos sabem, mas se pedir a falar, né, de trás, do Z até o A, alguma pessoa consegue? Se conseguir, eu dou metade de desconto no curso, porque até hoje eu não vi um que faz esse alfabeto ao contrário. Aí alguém abre o alfabeto aqui e fala ao contrário, né, Lenda? Mas o que é a questão? A gente aprende por gatilho. Depois do A vem o B, depois do B vem o C, depois do C vem o D e por aí vai.
Porque a gente sempre começou A, B, C lá no prézinho, né? A gente nunca fez de maneira... Vamos dizer, a gente nunca pegou do refrão da música, né? Se fosse passar uma música comparando ao abecedário. Então, é uma situação curiosa. Então, o gatilho da letra B vai ser a letra A, assim como o gatilho da letra T, a letra S, e por aí vai, né? Na forma contrária, a gente não tem essa fixação de gatilho. Então, uma música, uma melodia, uma letra alterada, né, muitas vezes ajuda a manter essa informação, esses mapas mentais. Você pega uma musiquinha, você faz uma letra, toda vez que você lembrar aquela musiquinha, e a letra que seja da matéria que você estudou ou que você quer fixar, a música serve de gatilho para determinadas lembranças. Aqui é só a técnica do palácio. Você pode pôr, por exemplo, ali dos objetos anteriores, você põe o gato no 4, ou você pode usar outros objetos. Deixa eu ver que hora que é. Já deu 1h30, vamos pular essa Eve, senão vai ficar muito tempo. Mas basicamente essa técnica da memória, vocês podem usar qualquer imagem, vocês colocam os números aonde vocês quiserem. Volta nela só para explicar, Eve, rapidinho. O que é a questão dessa imagem? A gente tem coisas concretas nessa imagem, não são abstratas, né? Você falar qual que é a associação de um gato, eu vou associar o gato com pente, vou associar o pente com o livro que você usou de agenda no exemplo, aí essa agenda que você usou de exemplo lá, que é um livro que você anotou com a caneta, e aí como que eu vou lembrar que meu cabelo estava ruim, que aí eu tive que ir lá pentear? Esse tipo de conscientização não é tão fácil de ser feita de maneira abstrata. Ah, você esqueceu do sapato, aí não tem lugar para pôr o sapato, onde eu vou pôr o sapato? Aí não tem nada que lembre o sapato. Mas você pode fazer uma associação direta, você pode associar o sapato com a flor. Toda vez que eu olhar para a flor, eu vou me lembrar do sapato. Assim funciona o Palácio da Memorização. Essa técnica saiu algumas vezes na Abril, outras revistas direcionadas para estudantes lá para trás. Pode passar aí. Um mapeamento mental, né? Basicamente a gente cria figuras para determinados assuntos e esse ato vai facilitar o processo, né? Pode ser qualquer coisa, você pode fazer um coqueiro para lembrar a injeção. Você pode usar uma injeção de uma enfermeira para lembrar uma injeção de carro. Não necessariamente precisa ser diretamente relacionada, é qualquer objeto. Porque qualquer objeto que você escolher é uma coisa concreta. Você não tendo essa concretização, né, vamos dizer, esse direcionamento da nossa memória, a gente cai no abstrato e automaticamente pode incorrer em um erro. Ou no branco, né? Basta se lembrar desse ícone ou da figura, vice-versa, do mapa mental, entre outras coisas. Né? Usar as fichas, usar os acrônimos, tem várias técnicas. O que for demandar o seu menor esforço, de acordo com o seu funcionamento, pode ser o Palácio da Memória, e por aí vai. Né? Você pode fazer as histórias, fixar os gatilhos, mapeamento mental, né? Qualquer coisa. Vai se lembrar, por exemplo, do habeas corpus. Você pode fixar a imagem, né, de uma grade, de uma cela, de uma cadeia, e uma pessoa presa, né, nessa cadeia. E tudo bem, Vinícius, até breve. A gente entra em contato. E assim, esse assunto indireto, né, vai ajudar a gente a fixar esse tema. E além disso, nesse mapa mental é uma ferramenta excelente para a gente rever esses conceitos. A gente gasta um tempo menor aí para lembrar de determinado assunto, né? E a revisão, né? É muito melhor essa revisão do que a gente ter que fazer tudo de novo. E o sono, relembrando, é fundamental nesse processo de formação da memória. E além, obviamente, da atividade física, né? Mente sã, corpo são e vice-versa. A gente usa a cama somente para dormir, lembrando, né, em termos de associação, nosso cérebro primitivo, se você usa a sua cama para ver televisão, entre outras coisas, não é muito bom. O correto é sua cama é vida conjugal e dormir, somente essas duas coisas. Se você usa a sua cama para ficar vendo televisão, entre outros fatores, você tem tendência a associar a cama com coisas além de dormir, relaxar e vida conjugal. Então, é bem recomendável a gente fazer essa separação. Né? E não fica só na cama, né? Especialmente o dia, não fica trabalhando na sua cama, não pensa em outras coisas, na morte da bezerra e etc. Dormir no mínimo 6 horas por dia, que é o recomendado.
e vai melhorar muito, né, a sua qualidade de vida. Se você dormir 5 horas por dia, se você se exercitar essa 1 hora dormindo 5 horas, é melhor do que você dormir 8 horas e ser sedentário, porque aí entra o conjunto da obra, né? E tem algumas maneiras mais simples de se exercitar, né, para quem não tem tempo, óbvio, né, no começo você vai de leve, né, vai subir a escada ao invés do elevador, para um pouco mais longe com o seu carro nos locais de trabalho que você for descer, vai até economizar aí na Zona Azul, no estacionamento, exceto em lugares ermos, né, por motivos óbvios. E cidades seguras, né, preferencialmente para fazer isso. Vai numa estação de trabalho mais longe, etc. Leitura dinâmica. Todos nós, né, temos essa tendência de ler de cima para baixo. A gente sempre lê a metade de cima da palavra, né? A gente dificilmente vê a de baixo. Se você cortar a metade da palavra, se for a de cima, a gente provavelmente não vai entender. Se for a de baixo, a gente ainda entende. As crianças, né, que têm contato com tecnologia antes de ter livro, óbvio, a gente não recomenda isso, porque do mesmo jeito, as crianças que têm esse contato primeiro, elas têm dificuldade com socialização. Elas têm mais dificuldade, né? Não significa que elas vão ter mais dificuldade em comparação aos outros, né? Aqui entra os relativos. Mas o que é a grande questão? Essas crianças que têm contato primeiro, elas vão aprender a ler de maneira mais eficiente. Porque a gente, quando tem contato com outra pessoa, a gente escaneia a pessoa de cima para baixo, que seria o natural. As crianças que tiveram essa digitalização muito cedo, elas vão de baixo para cima. Socialmente, elas vão ter dificuldade de cognição, porque vai demorar para chegar lá em cima. Mas, em termos de desenvolvimento de leitura, vai ser um pouquinho melhor. Mas, assim, vamos voltar para a realidade, né? Ao monitor ou tablet, a imagem ela é formada de maneira invertida. Por que você falou tudo esse monte de coisa que não tem nada a ver? Por causa do seguinte. Cognição. As pessoas que têm mais idade, que não tiveram, né, esse contato com tecnologia, elas vão ter muita dificuldade de leitura em lugares digitais, computador, tablet, notebook, etc. Porque nesses lugares, para o cérebro dela, é como se o mundo formasse de maneira invertida do que ela está acostumada, e realmente é. Por causa desse hábito da gente escanear tudo de cima para baixo. E no caso de um computador, de um celular, não sei que dispositivo vocês estão aí, o dispositivo é o oposto. Então, para uma pessoa de mais idade, isso dificulta muito a leitura. Pode passar aí. As palavras mais curtas, né, a gente lê como se fossem imagens, que é a chamada rota lexical. E as palavras mais grandes, né, como, por exemplo, a paralelepípedo, a gente lê de maneira silábica. E a leitura silábica, se você lê de maneira silábica, você lê extremamente lento. Já deixo isso claro aqui. O importante é a gente saber que enquanto mais a gente lê, por motivos óbvios, né, mais rápido a gente vai ler, cognição, até chegar a um ponto que vai entrar a questão de ter que implementar técnicas e as maneiras corretas. Que aí vai ser o limite de vamos dizer, um leitor natural. E esses motivos, né, que a gente diferencia textos muitas vezes técnicos de não técnicos, porque qualquer texto que seja de outra área do que você está habituado, você vai ter dificuldade de ler, né? Um engenheiro vai ter dificuldade de ler as coisas de advogado, talvez, porque ele não está habituado com aqueles termos. E um advogado vai ter muita dificuldade de ler uma fórmula matemática. Uma fórmula matemática é uma língua, igual a pessoa lê banana. Um engenheiro lê velocidade ao quadrado é igual a V0 ao quadrado mais 2A vezes ΔS, 2 vezes aceleração, não 2A. Basicamente, para alguém que fez algum curso de exatas, esse monte de símbolo é uma linguagem. Então, são coisas simples. Isso seria um texto técnico, aquelas fórmulas ali no final. Para quem não é da área, aquilo ali, nossa, tá me ferrando aquilo ali, não consigo ler. Mas para quem é da área, é igual ler banana. Então, basicamente é isso. Os médicos, né, eles vão estar acostumados com laudos, com exames, etc. O advogado, não. O advogado está acostumado com leis e por aí vai. Alguns problemas, né, de déficit de atenção, dislexia, entre outros, são perceptíveis, né, fazendo o teste, simplesmente criar a palavra, né, igual eu falei lá no começo quando fizeram a pergunta. Algo que não existe, né, em polonês, por exemplo, você pode pôr uma palavra ali, bem fictícia mesmo, e pede para a pessoa ler. Muitas vezes ele lê muito bem, é fantástico, com a palavra inventada ele travou. Deixar claro que todo mundo dá uma travada com palavra inventada, mas o dislexo ele simplesmente não consegue. Ele literalmente associa palavras com imagens.
Então é uma coisa um pouco mais complexa. Do mesmo jeito, tem pessoas capazes, né, de driblar a dislexia. Muitas vezes no teste causa um aumento de QI, uma inteligência até maior, né, por menor desenvolvimento de algumas partes do cérebro. Faz essas associações longes, né, de palavras e por aí vai. Pode passar, Ive. E sempre lê que vai te desenvolver, independente de qualquer coisa. Algumas maneiras mais simples de se melhorar a leitura sem técnica é não parar o texto no meio, porque muitos trechos têm relação com o outro, né? Então essa leitura parcelada ela pode ser muito prejudicial. Vocalização e subvocalização, isso é complicadíssimo da pessoa tirar sem determinadas técnicas, mas existem pessoas que mesmo tendo tido a alfabetização errada que é feita no Brasil, elas conseguem ler sem vocalização. Mas a vocalização é a principal barreira, eu já adianto isso. Postura corporal e iluminação, que se você ler por horas com o pescoço assim, daqui algumas horas você vai lembrar por dias que você leu por horas, né? Então a consequência é grande. Do mesmo jeito, iluminação, né? Pessoas especialmente com mais idade, elas não podem forçar a vista, seja em veículos em movimento, seja em lugares mais escuros, porque naturalmente o olho é um músculo e ele vai se cansando, né? Alguns outros detalhes, né, como angulação de 45 graus para mídias impressas e por aí vai. Pode passar, Ive. Tem alguém de microfone aberto, Ive. Aí a gente não entra tanto nas técnicas, né, que elas são mais em vídeo no decorrer da mentoria, algumas são acompanhadas, outras são mais simples. E assim, algumas técnicas para melhorar a concentração, elas podem ser usadas assim, só da gente perceber o som do ar-condicionado, né? Ive, só desliga o microfone, que tem alguém aberto aí. Eu não, tio. A gente pode usar de ruído branco. Como assim ruído branco? Vamos dizer que você mora em São Paulo, uma megalópole, barulho do cão. Quando eu fui morar lá para fazer faculdade, eu levei uns 4 meses para conseguir dormir. Naquela época eu não conhecia muito de hipnose, nada dessas coisas, né? Hoje fecha a mãozinha e tô dormindo, uma delícia. Mas assim, o que é a questão? O ruído branco é mais ou menos assim. Imagina que você está no aeroporto. Você quer fazer a leitura de um livro e você tem uma dificuldade de concentração por causa daquele barulho excessivo. O que você vai fazer? Você põe ali um binaural, um áudio de concentração, ou você põe uma música que você goste, porque aquele som constante que não varia, igual, por exemplo, daqui a pouco liga o ar aqui, ele dá um estouro. Às vezes algumas pessoas desconcentram. Do mesmo jeito que no aeroporto você tendo esse ruído branco, você pode pôr, sei lá, um zumbido da abelha lá, se você gosta. Esse som constante, você vai se concentrar melhor do que com aquele som, dá um estridente, aí dá um constante, aí dá um ruído muito alto, que fica o tempo inteiro nesses locais muito movimentados, né? Então ali você pode usar várias coisas, né? Pode... E também é bom isso aí, né? Que às vezes tem um marido berrando, teu filho berrando, teu irmão, irmã, todo mundo para atrapalhar na hora de estudar, né? E aí entra os autossabotadores, né? Primeira pessoa que berra lá, puta que lá vida, não, chega, já tô de saco cheio, vou estudar mais nada, porque não dá para estudar nessa casa. Entram as desculpas, né, os sabotadores. Os exercícios de meditação e respiração são uma das melhores ferramentas, né, para a gente melhorar a memória. Aí a gente pode, né, olhar a luz de vela, qualquer coisa para aumentar a concentração, é muito usado, né, especialmente na Índia. São muito bons, né, para técnica de concentração, desligar o estresse, quebrar o padrão, dançar, aquelas meditações da NASA lá, que você dança jogando o corpo para um lado, falando o outro lado, dança desassociado o braço da perna, vai copiando a tabela, etc. Da mesma maneira, né, a gente pode focar a respiração, concentra só na sua respiração, conta até perder a contagem, por aí vai. E melhorar o corpo fisiologicamente, né, o conjunto da obra, que vai, muitas vezes você fazer um exercício ali, você fugiu, né, você ter o cansaço físico, ele muitas vezes recupera o mental. E cognição, basicamente, leitura. Passando, Ivo. Técnica de Pomodoro. Que é basicamente a técnica de Pomodoro, é você utilizar períodos curtos.
Você descobre, por exemplo, minha concentração a cada 3 minutos eu perco totalmente a concentração. Isso não é para sempre, a concentração pode ser treinada, mas o habitual é as pessoas terem de 30 segundos a 5 minutos. Então você sabe que é 5 minutos, coloca 5 minutos no telefone. Acabou 5 minutinhos, você para. Aí ou você faz só um minutinho ali para quebrar o padrão, vai tomar um copinho d'água e volta. Aí você põe mais 5 minutos e por aí vai. E após vários pomodores, que eles chamam, após determinada quantia de vezes que você fez essa sequência, você faz uma pausa mais longa, aí 25, 30 minutos, 1 hora, alguma coisa para quebrar o padrão, para descansar, ficar com a cabeça fresca. Porque você estudar 2 horas fazendo assim, fazendo essas pequenas pausas, essas quebras de padrão, você vai ter um resultado muito melhor do que estudar 8 horas no teu dia, pode ter certeza. Os exercícios de associação de PNL, né? Visão, audição, olfato, é para fugir ali daquela figura mais abstrata, né? E é importantíssimo identificar o teu canal, especialmente se é visual, auditivo ou sinestésico. E qual maneira você se dispersa, né? Quais são os seus autossabotadores e como você se concentra melhor. Cria nem que for um ritual, se você for muito metódico. E utilize esses controles, né? Usando um cronômetro, um despertador a cada tempo, para controlar ou para limitar, né? Você viu que você desconcentra, é aquele tempo. Aí com o tempo essa concentração vai tender a aumentar. Então usa os seus gatilhos de motivação, quantifica as suas metas, não fica no abstrato e por aí vai. Pode passar aí. Bem interessante o assunto, né, gente? Pode ir pro último já. Então, se alguém tiver alguma dúvida, aproveite. Se tiver mutado, pede que a gente desmuta, que acho que o Ive deu mute aí em todo mundo. Então, a gente vai desmutando aí quem quiser. E dia 8, lembrando, às 8 horas, a gente vai ter uma aplicação aí. Isso aí vai ser para pegar fogo mesmo. Dúvidas? Ninguém tem nenhuma dúvida? A gente sempre fica em dúvida, né? Se foi tão bom assim que ninguém tem dúvida, ou se... Acho que o povo está todo mutado, Rafael. Deve ser por isso que ninguém tá com dúvida. Gostaram do assunto, gente? Maravilhoso. O Rafael, você tem uma didática muito legal. Você vai falando com uma Obrigado. calma, numa pausa, assim, que não é que a gente não tem dúvida, que demora para assimilar um pouco, né? Não sei, assim, teve horas que eu me peguei assim, parecia que eu estava até cochilando, mas não era cochilando, era tentando entender mais, assim, não dá explicar. Foi muito legal, gostei muito. Obrigado. Algumas técnicas, como essa do palácio, ela parece ser complexa, mas ela não é. Se você pega alguns objetos e faz uma história, Madu, ela é bem didática, vamos dizer assim. Ela é bem eficiente nesse ponto. Pode ter certeza que você vai usar ela bastante para memorizar as coisas. E se você souber como entrar em transe, etc., usa essa técnica em transe, que você decora sequências absurdas. Eu tenho um probleminha eu sou meio dislexa também, sabe? Então, pequenas coisas eu uso, assim, por exemplo, eu conheci um rapaz que ele chamava, acho que era, já nem me lembro mais o nome dele, mas acho que era Gleison, e aí eu não sei por que eu lembrei de Claybon, sabe, assim, de alguma coisa de Claybon. Aí, quando eu encontrei com ele, eu falei, que já sei o nome dele. Aí eu falei, oi, Doriano, como vai? Então aí você comete esses foras, porque essa associação, eu fui lá, era lá mesmo que eu tinha que ter ido. Mas na hora de falar uma coisa, você vai para o outro lado. Então,
essas coisas que de vez em quando eu me atrapalho, porque eu sei que eu estou indo até no arquivo certo, mas eu puxo a pasta errada. Né? Eu tinha Então, é bastante isso. dificuldade com o nome também, mas é que alguns nomes dá para fazer associação fácil, né? Que nem acho que eu dei o exemplo ali do Lemon, do Senhor Limão e do Senhor Caldeirão, né? O Calderari. Esses a gente faz com objeto. Se falar Gleidson, sei lá, tem um negócio de banheiro aqui, de perfuminho aqui que vem de São Paulo, que tem o nome Glade. Eu associaria com o perfuminho de banheiro. O cara ia odiar, né? Se ele soubesse que eu associei com isso. Mas eu uso muito essas técnicas para lembrar nome. E antes de saber elas, eu era horrível com o nome. Até hoje ainda sou. Se eu não usar essas técnicas com as pessoas, eu não lembro. Literalmente. Bizarro. Que nem, por exemplo, o seu nome Madu Ilhabela. É bem mais fácil a pessoa lembrar de Ilhabela, da pessoa. Então, o que você faz para lembrar da pessoa? Lembra, você conheceu alguém, o fulano de tal da empresa X. Porque aí, se você não lembrar do nome, você pode lembrar da empresa, você lembrando da empresa, você associa o nome. É associação indireta. Guarda as pessoas assim. Especialmente os nomes comuns, né? Tipo, sei lá, a pessoa chama Maria da Silva, tem 5.000. Aí se associar a Maria da Silva da Nestlé, aí você memoriza. Fica mais fácil. Mais alguma dúvida? Tomar uma aguinha aqui que a garganta tá reclamando. Quase 2 horas falando, né? Quase não dá sede na gente daí. Mas tá de boa, nas aulas às vezes fica mais. É que hoje tá um calor, velho. Meu Deus do céu. Tá quente. É isso, então, se não temos dúvidas, pessoal. Se tivesse feito a técnica, tem umas 50 dúvidas, né? Porque normalmente quem participa aprende e o resto não entende nada. Ela é bem complexa para quem está vendo de fora, mas é literalmente isso. Peguem aquela técnica e façam ela. Qualquer coisa a gente joga só aquele slide, se for o caso, e vocês escolhem objetos ao acaso, escolhem qualquer objeto e focam em fazer história com aquele objeto. E aí vocês focam em fazer os números, né? Fazer associação com os números. Vocês focam no número quando vocês estão falando do objeto, aí vai falar do outro objeto, foca no outro número para associar. Aí vocês estão associando visualmente, vocês estão associando pela história, e são vários gatilhos, né? O excesso de gatilho garante que se falhar por um lado, funciona pelo outro. Basicamente, esse é o segredo. Mas é isso aí. Eu vou colocar lá no grupo de WhatsApp aquele slide para vocês poderem exercitar isso. E vou colocar junto também aquele outro que fala da técnica do Palácio da Memória. Assim, vocês vão conseguir exercitar isso e ver como realmente funciona essa parte. Então, só para terminar, alguém quer fazer o de concentração? Só o teste de quanto tempo falha a concentração? Antes eu queria falar. A coisa está dando eco. Queremos sim. O que acontece? Eu vejo que esse conteúdo ele é muito extenso e você se dedicou bastante para poder falar o máximo de conteúdo, né, nesse momento. Então, assim, foi tão rico a aula, foi tão bastante conteúdo mesmo. E às vezes a gente precisa mesmo se dedicar, se debruçar um tempo para poder conseguir apreender tudo que fala, né? A gente que faz parte do curso, a gente sabe disso. É um curso que a gente precisa se dedicar, porque o conteúdo é muito grande, né? E existe uma dedicação muito grande da equipe que elabora, que faz, para que esse conteúdo seja assim, bem dado, né? E uma das premissas é que nada se perca, que todo mundo consiga ter acesso a todas as informações. E isso é muito legal. É só essa observação que eu queria fazer, viu, gente? Quem que quer fazer o teste rápido de concentração? Claudete? Eu quero. Cláudia? Eu também. Tá.
Então vai as 3. Pega algum objeto que está perto de vocês. Eu só vou falar o seguinte, coloquem a câmera... Ficar com essa máscara é bem... pode ser ela mesmo. Coloca ela bem focada no olho. Coloca a câmera bem focada no olho, ou algum lugar que dê para ver bem o olho. Quem não for participar, fecha a câmera, tá? Que senão é difícil muita gente ao mesmo tempo. E quem está participando? Tá, agora estamos... Quem são as pessoas? Beleza. Agora dá para fazer. A Lucilene, Sandra e Cláudia. Luciene. Luciene. Assim, pega um objeto, preferencialmente uma caneta, alguma coisa mais fácil de focar. Pode ser a máscara também, se não tiver nada. Isso, uma caneta é melhor. Vocês vão fazer assim, pega essa pontinha da caneta, ou a ponta de escrever, ou a ponta da tampa dela, tanto faz. Vocês vão, a partir do momento que eu falar, vocês vão focar o olhar com o máximo de concentração possível. Henrique, vai pro teu quarto, por favor. Por favor, só uns instantinhos, tá? O que é a questão? Aí temos uma rígida psicopata já preocupada com o resultado. O que é a questão aqui? Vocês vão pegar... Não vale, tu me avaliou. O tempo de concentração que vai ter, basicamente é o seguinte. É o tempo que, em teoria, vocês têm de concentração máxima. Então, por exemplo, se vocês tiverem algum pensamento que seja diferente do que vocês estão fazendo, é porque desconcentrou. Muitas vezes vocês não vão ter no físico, mas pode ter no mental. Então, é outra coisa a ficar importante. Assim, isso é um conteúdo que, independente da competição aqui que já está tendo, é interessante para vocês se conhecerem e aplicarem quando vocês forem estudar. E com o tempo vocês vão testando. Enquanto mais meditar, mais fizer exercício de concentração, mais isso vai melhorar. Eu vou contar até 3. Se eu ver algum sinal físico... Oi, Cláudia. É isso que eu ia falar. Se a gente perceber que pensou, é para parar. Sim, é porque é o seu tempo de concentração. Então, vocês ficam olhando sem pensar para nada. Vier um pensamento, pensei no sobrinho, pensei no que aconteceu no trabalho, qualquer coisa. É porque o seu tempo de concentração já foi. Prepara que eu vou contar aqui. Eu tenho que olhar para a caneta em direção à câmera, é isso? Não, eu só preciso estar vendo o olho. Tá, assim tá bom, então? De ver o olho da Sandra. A Sandra está bem distante. O seu e da Cláudia tá fácil. Então, a Sandra, ela mesmo que é a juíza dela, porque eu não tô conseguindo ver. Tá um pouco mal definido, Sandra. O problema não é a distância. Eu acredito que talvez seja a luz. Mas tá tudo bem, a senhora mesmo pode policiar. Só. É só para ter noção. Eu vou fazer a contagem. Já podem preparar para focar no objeto. Levanta ele. 3, 2, 1, valendo! O certo desse exercício é a pessoa evitar até de piscar. Eita! E aí você vê a concentração máxima. Por exemplo, até agora a Sandra é a única que não piscou. Mas agora deu um barulhinho e ela distraiu. Já foi. O barulho é um fator externo, né? É uma injustiça. E aí? Vai de novo? Continua? Pode ir, sem problema. Tá nos 30 cravado, dá para descontar. Na hora que eu falei de parar de piscar, vocês ficaram mais ou menos uns 30 segundos sem piscar. Então a concentração sua está perto do mínimo. Não, é para escolher. Parou. Aqui tem mais concentração, é a Sandra. E vocês veem como algumas coisas, fator externo influencia tanto. Na hora que deu o barulho, só ela desconcentrou. Mas no total, ela ficou mais ou menos 60 segundos, um pouquinho menos ali de concentração ela tem. A Luciene e a Cláudia começou a piscar muito, depois de 30 segundos. Isso é um sinal físico. Quando você está muito estressado, está incomodado, o olho começa. Eu tenho ressecamento também, então eu não consigo ficar sem piscar.
Eu faço exercício de concentração, eu consigo ficar mais ou menos meia hora, uma hora, tranquilo, sem piscar. Nossa! Essa história que a gente resseca o olho... É que assim, a gente tem o padrão de defesa. Óbvio, se você tem ressecamento, tem irritação do olho, não é bom fazer. Ah, É meio que natural. O olho começa a se lubrificar sem precisar piscar. Mas isso não me deixa. Eu tô falando coisa nada a ver. Bom saber. Mas assim, Verdade. 30 segundos significa que vocês duas estão bem ansiosas e a Sandra também está relativamente ansiosa, porque não foi tão superior o resultado. Mas existem algumas técnicas legais, né, especificamente de meditação. Vocês podem fazer mindfulness, podem fazer contagem de respiração, qualquer coisa. A concentração muitas vezes é simplesmente a gente parar com esse excesso de informação que a gente tem, parar 5 minutinhos ali e meditar. No começo, você ficar 1 minuto meditando, muitas vezes é uma morte, especialmente para a pessoa mais controladora. Mas a gente vai melhorando o funcionamento da mente por isso e vai evoluindo. Chegando períodos maiores de concentração, a gente faz tudo melhor. Basicamente é isso. E essas são técnicas bem simples, né? Essa aqui, por exemplo, é ultra simples, essa técnica. E ultra eficiente. Mas basicamente é isso. Falar alguma coisa aí? Tá mutado. Estou mutado aqui para não atrapalhar, querendo falar. Só falar para o povo não faltar na quinta-feira, porque vai ser show, gente. Vocês vão perder. E não sei, Rafael, se na quinta-feira eu estou pensando até a gente nem gravar. Porque aí acaba aquele negócio do povo pedir a gravação depois. Então, deixa na agenda de vocês aí, ó. 20 horas, dia 8, daqui 2 dias, vai ser um espetáculo. O primeiro Zoom tinha 40, o máximo que chegou a ter. Na hora que acabou, acho que tinham nem 30. E na hora do replay, a gente desesperado, achando que ninguém tinha ido, tinha mais de 200 pessoas que tinham visto o replay. Mas não tem 200 pessoas no grupo. Onde que passaram esse replay? Que tem os grupos indiretos, né? Tem tráfego, tem no CQT, etc. Mas no grupo ali, propriamente dito, no grupo seus, tem 100 e alguma coisa. E tá tudo bem. Pra gente, quanto mais gente vem, quanto mais gente aproveitar dessas técnicas, melhor. Porque aqui são técnicas de aprendizado, serve para todo mundo. Para pessoas que são terapeutas, para pessoas que são de outras áreas, para pessoas que são estudantes, para adolescentes, serve para todo mundo. Quanto mais difundir isso, melhor para todo mundo. E, obviamente, melhor para a gente também, que tem mais público. Né? Não dá para ser hipócrita. essa técnica do teste de olhar para um objeto equivale a olhar para a chama da vela? Na verdade, a chama da vela ela é mais concentração, especialmente por causa da cor dela. O pessoal da Índia fala que, inclusive, isso até fortalece a qualidade da visão nossa. E eu acredito que sim, porque no automobilismo tem alguns treinamentos que eles ensinam que é usar vela, aumentar a visão periférica. Isso é treino mesmo. A minha visão periférica como homem, inicialmente, era isso aqui. O homem, a visão nossa é tipo um corredor, é como se fosse um burro com uma tapadeira, não vê nada. Hoje, a minha visão está mais ou menos aqui, eu enxergo meus dedos aqui. Isso, a visão de uma mulher, normalmente, é 120 graus. E vai diminuindo com a idade. E vai diminuindo com a idade, que o olho vai morrendo nos cantos. Glaucoma, que é a doença também que come o olho. Mas é isso aí. São técnicas interessantes, e a partir do momento que a gente entende elas e aplica, elas melhoram bastante, né, a qualidade de estudo. Como aluna, eu quero só indicar o curso e falar que é um curso assim, maravilhoso, gente. Pra você ter ideia, dia de domingo a gente fica até meia-noite e não quer parar de estudar. Então, que fica a dica aí para você, se você quer crescer, né, profissionalmente, venha conosco, venha participar desse curso que é excelente. E vocês viram o nível, né, do Rafael, não só o conhecimento, mas o cuidado, o zelo ao responder, né, que ele tem. Às vezes ele vai dar uma simples explicação, pronto, ele já falou tudo, gente. Aí você já tem que pegar ali, né, extrair dele ali o melhorzinho, para você tornar uma grande terapeuta, um grande profissional, né? Então venha conosco fazer o curso For Therapy, que é muito bom. Mais alguém quer falar alguma coisa, alguma dúvida? Posso falar também, Rafael, que o curso é bom, estou adorando, é diferente, a interação do grupo também é um diferencial bem grande, eu estou gostando muito, com certeza vale a pena. Obrigado, Grace.
Vem participar com a gente aí que vocês vão gostar. A Grace entrou há 1 mês e meio, 2 mais ou menos. A Lucilene está desde o começo aí com a gente. A Lucilene já tá no livro lá do curso. E beleza. Basicamente é isso, gente. Muito obrigado pela presença. Quinta-feira, quem tem compromisso vai perder. Eu vou colocar para vocês daqui a pouquinho no grupo aqueles 2 slides lá para vocês treinarem aquela questão no Palácio das Memórias. E nos vemos na quinta-feira. Que antes de conhecer o Fortherapy, eu tinha assim questões pessoais de desenvolvimento humano, que eu passei por diversos tipos de terapia diferentes e foi assim variados mesmo da psicologia tradicional, que não me ajudaram, assim, às vezes maquiaram um pouco a situação, mas que nenhum deles me fizeram assim realmente chegar a uma solução daquela questão. E isso foi assim extremamente doloroso, porque quando você está numa busca do seu desenvolvimento pessoal e você fica sentindo que você está igual o Moisés e o povo de Israel no deserto andando em círculos e você nunca chega a lugar nenhum, é muito frustrante. Tem uma hora que você fala assim, putz, vou continuar andando aqui para quê? E quando eu conheci o Fortherapy, foi assim, eu não imaginei que fosse receber tanto. E no sentido de tanto de descoberta do próprio desenvolvimento pessoal, tanto numa perspectiva de desenvolvimento profissional que eu não tinha noção que eu tinha. Né? E a prova, o testemunho vivo disso, são pessoas me procurando, depois dessa mentoria, pessoas me procurando e falando, Thalita, fulano foi atendido por você, me indicou, eu quero ser atendido por você. Isso para mim foi assim uma coisa surpreendente. Eu tive a oportunidade de me descobrir como uma pessoa que pode ajudar outras pessoas no desenvolvimento delas, né? No desenvolvimento humano. E isso para mim, tipo, mudou a minha vida, né? Partir do meu próprio desenvolvimento pessoal, partir da minha própria experiência, né? Aquilo que eu julgava que eram as minhas dores. Putz, ai, que dor, ai, que sofrimento, né? Passei por isso, passei por aquilo, né? Oh, meu Deus, ó a vida, ó a dor. Não, tudo isso é força interna, né? É ser capaz de pegar todas essas informações vidas e transformar isso em força mesmo, em poder, né? Em potencial. E esse lugar aqui me proporcionou isso. Pegar tudo aquilo que eu achava que eram dores, sofrimentos, né? E ressignificar. E essa ressignificação, ela ser tão profunda e tão intensa que as pessoas olham para mim e falam, putz, você mudou isso. Como que foi que você fez isso? Você me ajuda a mudar também, eu me identifico com você. Esse é o ponto, né? Você partir do seu próprio lugar, do lugar que você tem mais propriedade no mundo, que é ser você mesmo, né? Muitas vezes a gente fica na tentativa de, eu quero ser como fulano de tal, que é lindo, é maravilhoso, né? Ou então como fulano, olha só como é que ela fala e tal. Não, eu não tenho que ser igual a ninguém. Eu cumprindo a minha função de ser eu mesma, eu tô fazendo a missão que eu vim para ser, e a melhor que eu puder ser é essa mesma. Eu não consigo ser bem outra pessoa, eu consigo ser bem a Thalita. E o Fortherapy me colocou nesse lugar de ser aquilo que eu sou, fazer aquilo que eu vim para fazer nesse planeta, nesse mundo, nessa dimensão, ou seja lá qual for a fé ou o credo, né, que me disser ou me intuir, enfim. E é isso, eu acredito muito, Grace, que a hora que você conseguir olhar para você e ver aquilo que é o seu poder de transformação, de transmutação, né? Cada um de nós aqui, olhar para si mesmo e falar, putz, isso aqui é aquilo que eu mais preciso transmutar em mim. É onde está a sua força mesmo.
E é a partir desse ponto que você vai conseguir ajudar pessoas, a transformar pessoas, né? E não vai ser uma coisa que você vai fazer força ou vai fazer esforço para isso, porque as pessoas são atraídas por isso, né? Aquilo brilha tanto, porque é o seu próprio lugar. Quando você ocupa seu próprio lugar, você brilha. E brilha tanto que as pessoas chegam para você e perguntam: olha, Grace, me fala da sua experiência. Olha, Lu, eu fiquei sabendo disso, me fala disso. Né? Rô, me fala, quero saber a respeito dessa sua vivência. E isso é o poder de transformação que a gente tem. Por isso que eu acredito muito nesse projeto do Fortera. Hashtag falei. Pra caramba.